Oi, oi! Que bom ter você comigo aqui no Vista Fina, mais um programa, mais uma semana começando. Eu te agradeço pela audiência e pela repercussão que o nosso programa vem tendo. No tema de hoje, nós vamos falar sobre 3 pilares fundamentais para você que é empreendedor, para você que é um intraempreendedor e para você que quer trazer um resultado diferente para a tua vida. Quem me acompanha no Vista Fina de hoje é o Douglas Borges, psicólogo, e nós vamos falar sobre vida de empresário, prosperidade, espiritualidade e como equilibrar a gestão entre trabalho, família e religião. Vem comigo, é aqui, é na UB Play. Douglas, muito obrigada pelo teu tempo aqui conosco. Eu tenho estudado sobre os temas que você aborda no teu Instagram e acredito que o nosso público tem muita curiosidade de entender esses temas que estão tão em voga, né, dentro da vida do empresário, dentro da vida de mulheres empreendedoras que têm tantos pratos para equilibrar. E queremos te conhecer o teu trabalho, a tua pesquisa. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Antes de tudo, obrigado a todos. Eu sempre gosto de pensar que a gente tem que olhar para esses lados antes mesmo de investir, de empreender, é saber por que empreender. Né? Por que empreender? Por que empreender? Né? A gente tem que perguntar, né? Por que eu quero ser empreendedor? Por que eu quero deixar de ser CLT de repente, né? Isso, né? Quais são as minhas características? Será que eu consigo dar conta do empreendedorismo? Ou prefiro CLT? As minhas características são mais de CLT ou são mais de empreendedor, né? Para isso eu faço também uma avaliação de personalidade, né? Uma avaliação de personalidade onde saem 30 características de personalidade. E dessas 30 características de personalidade já dá para saber se você vai ser um bom empreendedor, que dificuldades você vai enfrentar e quais facilidades você vai ter na tua mão. Muito interessante. Tem como a gente falar um pouquinho das características de uma pessoa que naturalmente serve para ser empreendedora e um pouquinho das características daquela pessoa que vai ter mais sucesso sendo CLT? Sim, eu acredito que tem pessoas que todos conseguem fazer, só que alguns vão ter mais habilidades, igual tocar um instrumento musical. Todos vão tocar um instrumento musical, só que alguns vão ter mais facilidade, outros menos facilidade, mas todos vão conseguir fazer. Então eu já não posso dar desculpa que eu não tenho talento para tocar violão. Eu digo, se você sabe mastigar chicletes e andar ao mesmo tempo, já dá para tocar violão. Ai, eu perdi todas as minhas desculpas. Na verdade, a minha desculpa do momento é nadar, né? Eu falo que eu não consigo nadar. Então é uma desculpa, porque eu também, se eu quiser, eu gente tem que encontrar o porquê. É como a gente estava falando do empreendedorismo. Tem que encontrar o porquê. Mas deixa eu te contar um pouquinho, eu acho que eu acabei invertendo ali e eu queria contar para você como que eu comecei, como que eu cheguei nisso, né? Pode contar. No empreendedor, né? Quando eu me formei, eu acabei trabalhando muito tempo. Eu trabalhei nas empresas, né? Sendo o psicólogo na empresa, né? O que é o organizacional. Psicologia organizacional, que eu sou muito fã desse trabalho, Douglas. Isso. Aí eu vi lá atrás, isso tem 10 anos já, e que o empresário, ele sempre queria ficar de fora desse trabalho. Então ele sempre falava, trabalhem todos os meus empregados para que eles fiquem bem, para que eles produzam melhor, mas eu não preciso fazer nada. Tá? Me parece que aí já era um erro bastante crasso nessa todo mundo que trabalha com isso, todo psicólogo vai dizer, é verdade, não tem como chamar o empreendedor, o dono, o CEO da empresa, não tem como chamar, ele não participa disso. Normalmente não participa, e parabéns aos que participam. E esses que não participam, é por uma ignorância, é por achar que ele já sabe, ou é por algum medo? Eles não têm tempo. E eles não têm tempo porque não gerenciam suas vidas. E é ali que eu entrei. Onde ele vai gerenciar a sua vida para ter tempo. Vou falar um CEO que não tem tempo
ele só é o funcionário mais caro da sua empresa. Mas ele nem sabe o que fazer com esse dinheiro depois, que é o que eu quero falar com você depois sobre isso, né? Mas o empresário, ele tem muito disso de não ter tempo para fazer. Ah, não, muita correria. Chama de correria. E não pode ser correria. Eu brinco sempre quando a pessoa fala, e daí, Douglas, muita correria? Eu falo, não, sou eu que organizo minha agenda. Mudei hoje meu vocabulário. Nunca mais vou falar que estou na correria. Em correria. Sou eu que organizo minha agenda. Então, se eu que organizo minha agenda e eu falo que eu estou na correria, quer dizer, então eu estou organizando errado minha agenda. Ah, mas é que não tem como. Falou assim, não, então você está trabalhando da forma errada. Sempre assim. Aí, quando eles vão questionando e não tem... Eu começo com o empreendedor, com o CEO, com ele, acompanhando ele, por exemplo, num almoço, que ele está lá comendo e eu falando com ele. E algumas sessões depois ele já vai lá no consultório, desliga o celular, coloca em cima da estante, pega um café, tira o sapato, daí ele já conseguiu achar esse tempo para ele. Porque o CEO, o gestor, o empreendedor, ele vem sempre numa crescente muito grande que ele não consegue parar depois. Ele vai crescendo, ele começa do nada normalmente, e ele vai crescendo, vai crescendo. Se ele é dono da sua própria empresa, ele começou do nada, ou ele já herdou essa empresa de alguém, do pai ou do avô, então ele tem que continuar aquilo numa loucura tremenda e a gente fala, sério, isso é a vida? É assim que você vai passar os seus 85 anos, 90 anos de vida? Tem uma continha que eu gosto de fazer, sobre a brevidade da vida. Que eu começo dizendo assim, para eles entenderem o que eles vão fazer das suas vidas. Então, você tem lá 85 anos de vida. Aí você tem os 15 primeiros, você é adolescente, você não manda nada na sua vida. Né? Saudades, né? inclusive. Os últimos 15, você também não manda nada na sua vida. Uau. Tá? Então, já tira 30 aqui. E você dorme 8 horas por dia. Então você vai tirar uma boa porcentagem. E você trabalha as outras 8 horas. Pelo menos. E sobra o quê, então? Quantos anos sobrou para você viver dentro disso? 7. 7, 8 é a minha conta. Mas não mais que 10. Então, assim, vai ter que chamar o trabalho de vida e vai ter que chamar a qualidade de vida de sono, que você está, com quem você está, a família, tudo. E vai ter que chamar de vida. Não vai poder tirar isso e achar que a vida é só de sexta-feira ou numa viagem a cada 2 anos que você vai viver. Né? Imagina que cada praia que você vai, que você escolhe ir, você não está escolhendo uma praia para ir, você está escolhendo outras milhares de praias que você nunca vai pisar. Você pensou nisso? Então Gostei. você escolhe uma para daí o que você faz? No outro ano você quer ir lá de volta na praia que você foi. Eu já fui essa pessoa. Você está excluindo milhares de outras praias no mundo que você nunca vai visitar. Mas sabe por que eu me percebi querendo sempre, por um período, ir na mesma praia? Porque eu não tinha tempo de pensar em outra praia. Eu não tinha tempo de descobrir outro caminho, de escolher outro apartamento. Então eu entrei no comodismo de ir sempre no mesmo, porque eu já sabia como seria. Tempo. Não tinha tempo. Eu também não teria tempo de estar aqui. Não tenho tempo de estar aqui. E por que eu estou aqui? Porque, né, no dia da gravação, né, é um dia onde eu vou no barbeiro, onde eu vou na psicóloga, porque eu também vou. Eu vou em 2 psicólogas. Eu vou em 2. O psicólogo vai em 2 psicólogas. A cada 15 eu vou numa, né, eu vou na Poli a cada 15 dias e na Daiane a cada 15 dias. Então, eu vou trocando e é o dia que eu reservo para eu sair, para eu fazer minhas coisas, para eu ir no 99, fazer qualquer coisa, né? Então, é o meu dia que eu de descanso para dar um intervalo, um equilíbrio para poder cuidar dos outros e não só. Eu cuido também muito do tempo de viagem, como eu atendo em Curitiba também. Então, a qualidade do tempo para viajar. Todo mundo fala, mas nossa, ele vai de avião para Curitiba, porque não sei o que. Eu falei, não é isso. Não é isso. É a qualidade do tempo de estrada que economiza para fazer. Mas compensa, né? Minha mãe, meu pai, eles falam, Douglas, mas daí não compensa.
Claro que não compensa, mas é vida eu ir trabalhar lá. Esse dinheiro, se eu pegar esse dinheiro para mim e colocar ele no meu bolso, para fazer o quê? Para fazer o quê na minha vida com isso? Eu tenho que ter qualidade de vida, qualidade de trabalho, qualidade de deslocamento e tempo, né? Eu quero o meu tempo. O tempo. Tudo é tempo, né? É o bem mais precioso, né? Posso dizer que nessa semântica que você está apresentando, o tempo é o centro de todas as outras decisões que a gente deveria tomar? Qualidade do tempo, a qualidade de vida, né? E o tempo está dentro da qualidade de vida, eu acho. É porque se a gente elege errado, como vamos gastar o nosso tempo? Perdemos qualidade de vida com quem amamos. Sim. Gostei disso. Então a gente coloca isso numa órbita em que tempo e qualidade de vida estão no centro e a partir disso deveríamos tomar nossas decisões. É assim que eu explico por que eu não estou morando em Curitiba. Né? Douglas, mas por que você não mora em Curitiba? Se você tem lá... Eu falo, por que eu gosto de União da Vitória? É difícil as pessoas entenderem que é bom morar aqui, né? Não entende. Não, eu vivo falando isso, explico lá para todos os que eu encontro, mas eles não vão entender. Mas eu compreendo também, porque eles nasceram lá, eles entenderam lá e acabam não entendendo essa nossa magia aqui do interior. Né? Douglas, a gente vai continuar no segundo bloco. Esse primeiro bloco eu acredito que a gente já tenha feito uma boa bagunça aí no teu pensamento em relação a propósito de vida, em relação a tempo. E para você que é empresário, continua com a gente. Você que não é empresário, fica também, que a gente tem muito conteúdo no segundo bloco. Eu te espero aqui na UB Play. Voltamos para o nosso segundo bloco e o tema de agora é propósito. Uma palavra que está muito em voga, que vem sendo utilizada muito forte nas redes sociais. É aquele questionamento, qual é o seu propósito de vida? Vamos buscar tempo para você atingir o seu propósito. Douglas, de acordo com o que você estuda, o que é propósito? Será que a gente está recebendo informação correta sobre isso? Ou é só uma palavra da moda para vender? Então, eu sou psicólogo, mas eu não defendo totalmente a psicologia. Eu sou cristão e eu não defendo totalmente o cristianismo. Então, o que eu faço? Eu procuro estudar os dois de uma forma intensa mesmo, porque esses assuntos não dá para estudar na superfície. Então, não que eu saiba, não que eu sou o que sabe, eu sou justamente o que está tentando entender, né? Mas o propósito, falando da área da psicologia, sim, cada um vai colocar o seu propósito e estando bem para a pessoa, se ela se sentir bem com isto, com o seu propósito de vida, está tudo certo. Independentemente se esse propósito vier encapado por um desejo material, um carro, uma casa? Eu acredito que sim, porque tem muitas pessoas que vão... A psicologia, ela para ali, e por isso que eu vou buscar na espiritualidade alguma coisa a mais, já vou te explicar. Então, o propósito de vida, vou dar um exemplo. O propósito de vida de um homem lá, de um rapaz lá, é ter uma Ferrari. Então ele vai atrás desta Ferrari, ele trabalha, ele tem 2 empregos, ele não vai ter família, porque ele sabe que com uma família trabalhando ele não vai conseguir o dinheiro para tal Ferrari, e o propósito de vida dele é a Ferrari. Só que a psicologia organizando tudo, mas se ele for fazer uma terapia, o psicólogo vai entender que, na verdade, o carro não é bem o propósito dele. O que ele quer... o carro é um símbolo, é um arquétipo só, né? O que a psicologia analítica chamaria de arquétipo. Porque o que ele quer é vencer a mais do que o pai, do que os antepassados dele, os parentes todos, ou do que os amigos dele. E esse carro simboliza o vencimento, é o grande troféu. E nisso aqui a gente tem muita gente andando com muito troféu, né? Por aí. Porque né? É o que a pessoa escolheu para ela. E a psicologia vai dizer que está tudo certo, que ele entendeu, contanto que ele esteja feliz com isso. Se ele estiver zero angústia com essa situação, está tudo bem. No entanto, o que a gente vê é que não é bem assim que funciona. Mas deixa eu só te interromper um pouquinho pela minha curiosidade.
Mas não acontece, você observa isso em pacientes, enfim, que quando ele chega nesse momento de materialização, consegui minha Ferrari, tá, então agora você não vai mais trabalhar, você não vai ter 2 empregos. O que acontece com essa pessoa, com a autoestima dela, com a vontade de viver dela? O que eu mais vejo é não tem para onde ir. Não tem para onde ir, não tem o que fazer, tem muita... Mas isso aqui não é regra, tá? Eu não posso colocar, porque vai ter muita gente com Ferrari muito feliz da vida e tá tudo certo, e ele vai dizer que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ok, mas é uma minoria, né? A maioria esmagadora vão estar no meio do caminho e sofrendo demais e não entendendo por que estão fazendo aquilo. E aí a gente entra num momento de frustração, crise de ansiedade, burnout. Isso, principalmente burnout. Então é onde eu consigo organizar os empresários, muitos deles, vou voltar a falar um pouquinho deles, que eu chego no momento ele não sabe qual é o seu propósito, ele vai organizando ali, ele tá sendo... E às vezes, muitas das vezes, o propósito dele não é nem as conquistas que ele está tendo, porque está tudo organizado já, a vida profissional dele. Às vezes a vida pessoal também está organizada e ele não entende que o propósito dele é gerar 3.000, 4.000 empregos. Daí que ele vai entender o porquê que... Ó, eu falo, me arrepia porque eu gosto muito disso. E por que ele está trabalhando. Quando ele entende que muitas pessoas dependem dele, ele faz uma outra visão dentro da empresa. Aí ele vai lá e dá atenção para o RH, vamos lá, porque na verdade, por que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando para cuidar de todos vocês. Eu estou trabalhando para cuidar de todos vocês. Por quê? Porque ele já conquistou todas as coisas que ele queria. E agora ele trabalha para que outras pessoas conquistem também, né? E aí a gente entra vai precisar de algumas questões, nesse momento vai precisar de algumas questões espirituais, né? Para isto. A gente vai precisar da espiritualidade, e daí que eu vou buscar nas religiões, e principalmente no cristianismo. E Douglas, gostei muito disso, eu acredito que quem está nos assistindo passa a ter mais clareza sobre o porquê fazemos o que fazemos, né? Por que estamos trabalhando tanto. Agora não posso mais falar que estamos na correria, né? Não posso mais. Não fale mais você em casa que está na correria, porque você precisa gerir o seu próprio tempo. Né? E se você está na correria, vai soar a partir de agora que você é desorganizado. Que você é incompetente com a sua agenda. Você é incompetente. Putz, acabou agora. Então, não somos mais incompetentes com o nosso tempo, não estamos na correria. Já arrumei meu vocabulário aqui. Vou colocar mais uma coisinha que vai dar com os 2 pés agora. Né? Incompetente na sua agenda e também com o seu cronograma financeiro. Porque se você não pode fazer tais e tais coisas porque você tem que pagar tal coisa, é porque você fez conta demais. Então apertou mais agora, né? Agora a chicotada veio mais forte, né? Porque precisamos de dinheiro para viver. Até tenho interrompido teu raciocínio ali, mas agora eu lembrei dessa aqui. Porque precisa de dinheiro para viver. Não precisamos de dinheiro para viver. Uau! Não precisamos de dinheiro para viver. Isso aqui eu aprendi trabalhando no CAPS. Eu trabalhei um tempo no CAPS de Porto União e eu cuidava de todos os moradores de rua, né? E muitos deles não queriam voltar para casa, não queriam, não querem. Quem trabalha no setor público sabe como que funciona isso. Que eles não querem. Por que eles não querem? Eu tenho minha liberdade, Uma vez eu fui eu vou contar isso. Uma vez eu fui na casa Hoje eu vou para casa, então, ele falou. Que eu ficava ali tentando resgatar isso, né? Hoje eu vou para casa, então, me leve. Peguei, coloquei ele no carro do CAPS e levei ele para casa. E cheguei lá e a mulher dele começou a falar, não sei o que, chorando que ele voltou e tudo bem e tal. E ele foi tomar um banho. E eu fiquei conversando com a esposa dele na cozinha. Aí ele saiu, lembra como se fosse hoje, ele saiu do banho assim, enrolado na toalha e secando o cabelo com uma toalha de rosto.
e olhava para mim e fazia assim. E aí, porque eu também não queria mais ficar ali junto com... Eu também não ficaria ali, sabe? Porque assim, ela baixou uma mala de exame médico e tudo, ela era ruim, tudo era terrível, não sei o que tudo. Então assim, eu queria levar muito ela para tratamento, daí, sabe? Porque realmente era uma negatividade dentro daquela casa. E impressionante, assim. Daí eu falei, e agora, fulano? Daí ele falou, agora você sai por uma porta, eu saio atrás de você. Ele queria ficar na rua, porque na rua era mais tranquilo emocionalmente para ele. Então, né, mas eu quero voltar a falar, eu cortei para contar essa historinha, que era engraçado, mas eles falavam que, não, eu peço aqui, a cada 3 pessoas que eu peço, uma dá. Então não vai precisar de dinheiro, ninguém vai morrer. Qual a informação que a gente tem que alguém morreu de fome agora? Aqui, não, pelo menos no nosso país, não morre de fome assim. No país não, né, porque tem muita gente, né, nesse estado em vários outros lugares que são complicados. Mas morrer de fome, igual a gente vê na África, então, né, para eu não ser injusto, vamos falar de União da Vitória, né? Porque senão vai ter alguém em uma região no Brasil e tal. Mas vamos falar de União da Vitória, não tem, a gente não vai ver ninguém morrer de fome. Então não precisa de dinheiro para viver, você vai comer, tá? Isso se eu entender que viver... Para viver. Viver seria só comer. Isto. Morrer de fome. Eu preciso de dinheiro para viver. Viver eu preciso comer e beber. Tá? Eu estou falando como psicólogo porque assim, porque o nosso emocional, a nossa mente vai entender como se eu não for trabalhar hoje ali, eu vou morrer de fome. Entendi. É assim que a ansiedade trata a gente, né? Que vai morrer de fome. Então tá, não precisa desse dinheiro. Eu já vou completar, você já vai entender. Tá, então eu quero ir para a praia. Para ir para a praia, eu falei, pode, a praia tá lá. É só sair andando aqui e vai chegar lá na praia. Daqui umas 2 semanas, eu acho, andando, você chega na praia. Tá, mas eu não quero ir a pé. Tá, eu quero ir de carro, eu quero levar horas para ir para a praia. Não 2 semanas. Eu falei, então você vai precisar de dinheiro. Entendeu? Mas não é para viver. É para você pagar o teu conforto e tua segurança. Então nós não precisamos de dinheiro para viver, nós precisamos de dinheiro para pagar o conforto e a segurança. Tudo bem. Mas eu vou de ônibus, não sei o quê, mas eu quero ir de carro, sozinho, eu no carro, levar minha família e tal. Opa, então você vai precisar de mais dinheiro. Daí você precisa acender um pouco mais de dinheiro. Mais conforto e mais segurança. Mas eu quero ir com ar-condicionado. Mais conforto e segurança, mais dinheiro. Eu quero que o carro seja mais seguro para ultrapassagens, mais conforto, mais segurança. Daí não tem fim. Entendi. E quando eu chegar lá na praia, eu não quero dormir num papelão lá. Eu quero dormir no hotel. Eu quero dormir numa pousada. Então vai precisar de dinheiro. Então o dinheiro eu acredito e tenho esse conceito que o dinheiro serve para pagar nosso conforto e nossa segurança. Mas não para viver. Viver a gente não precisa, a gente não vai morrer. Entendeu a diferença? E quando a gente coloca isso na nossa mente, entendendo de que eu estou pagando o meu conforto e minha segurança, a ansiedade costuma baixar. Interessante. Douglas, o nosso segundo bloco, a temática principal era propósito, mas a gente ainda não chegou exatamente aonde a gente quer que você entenda a nossa linha de raciocínio aqui. Então eu te espero no terceiro bloco, ok? Até. Voltamos e agora sim, Douglas, propósito. A gente falou aqui muito sobre tempo, falamos no segundo bloco sobre dinheiro, né? Nessa concepção de que a gente pode baixar a nossa ansiedade porque de fome não morremos, ao menos aqui no nosso quadrante de União da Vitória. Falamos que o dinheiro serve para proporcionar segurança e conforto, e é uma tendência de buscarmos isso continuamente, sempre a gente quer um outro nível, né? Se a gente tem um carro 1.0, a gente quer 1.6 e assim por diante, falamos sobre isso. E agora o propósito, aonde que o propósito entra na vida das pessoas? Isso, então como a gente fez a base do dinheiro, para que eu preciso do dinheiro,
Então agora sobrou, não é mais, o dinheiro não entra mais como um propósito. Propósito de vida, um dos propósitos de vida que eu tenho é garantir segurança, conforto e segurança para minha família. Né? É um propósito, mas não pode ser o propósito de vida. Então, garantir propósito de vida, garantir conforto e segurança para a minha família pode ser um propósito para mim. Pode ser um porquê eu levanto todos os dias, mas não pode ser o único. Isto, né? Porque se for o único, talvez eu nunca consiga, nunca chegue, porque sempre vai querer mais, né? O desejo, ele sempre... Ele vai buscando, é do ser humano, né? Então, o propósito acaba ficando muito mais na área espiritual. E o que a gente tem, de acordo com a área espiritual, como significado de propósito? Meu propósito de vida, por exemplo, né? Quando eu coloco, meu propósito de vida é diminuir as angústias, diminuir a angústia do outro, da outra pessoa, no mínimo necessário para que ela tenha para evoluir. Ela precisa de uma angústia, né? Ninguém vai evoluir financeiramente, espiritualmente, se não tiver algum tipo de angústia. As tristezas do mundo, elas estão aí. Então, Deus não deixaria as coisas, as angústias, as tristezas existirem se elas não tivessem um propósito. Até a tristeza e as angústias têm propósito. Tudo tem propósito. E geralmente elas servem para nos tirar de uma zona de conforto, Sim. de um momento de que estamos vivendo errado. Isso eu estou falando até por mim, porque na minha fase mais angustiada foi onde eu tive insights para mudar o meu estilo de vida. Sim. Sim, na religião, o cristianismo coloca muito como os desertos, né? Que vai colocar, então, o Espírito Santo leva Jesus para um deserto para preparar ele para tudo que vinha, e mesmo ele sendo Deus, entende, né? Então, entendo pouco das questões, né? Assim, não sou um pastor, né? Assim, mas do que eu entendo, todo mundo teve. Então, desde Jesus a todos, não conheço ninguém que não passou pelos seus desertos e está passando pelos desertos, vai passar. E eles são necessários para a gente conseguir dar um suspiro e ver o outro lado, ou saídas. Entender, tem aquele sofrimento, entender, porque a saída daquilo tem algumas revelações naquilo que você sai preparado para outras situações, né? Então, quando vai preparar, quando Deus quer preparar um rei, ele não colocou, ele deu Golias, né? Então, não só preparou um rei, ele deu gigante, né? Sim. Então, pro rei Davi, né? Então, quando você começa a entender, voltando do meu propósito, é entender essa angústia das pessoas, entender qual é o pedaço que cabe, que ela precisa para se desenvolver, e qual é todo o restante que ela não precisa sofrer daquilo. Então, cirurgicamente entender durante a história toda do empresário, por exemplo, quais são as pessoas que ele tem que ficar por perto e quais são as pessoas que ele tem que ele pode mandar embora. Olha só que interessante. Isso vai desde amizade, essa ânsia de network, relacionamento. Sim. Eu quero estar aqui por quê? Eu vou fazer esse relacionamento, vou fazer esse network, por quê? Para quê? Então, cada vez mais, e por isso que eu fui buscar, eu utilizo muito a religião nisto, porque os propósitos, principalmente o cristianismo, está muito mais à frente das outras religiões, porque eu posso dizer sem medo nenhum, está à frente das outras religiões quanto à organização. Concorda comigo? Quanto à organização, porque começa lá no Antigo Testamento, as organizações de Moisés, de como se organizar, de como ver tudo que isto vai dar esse tipo de angústia. Se você fizer isso aqui, vai dar esse tipo de coisa errada. E como que atualiza tudo isso, e depois do Novo Testamento vem Jesus mostrando toda essa atualização de como deve ser essa gerência, essa gestão entre angústia e
e propósito de vida. Então, o propósito de vida, eu ajudo a pessoa a encontrar o seu propósito, sendo ter mais... já tive clientes que estavam fazendo... não aguentavam mais a sua empresa, não sabiam mais o que fazer, estavam querendo fechar, daí a gente iniciou um tratamento e ele acabou abrindo mais uma. Porque ele entendeu o que ele estava fazendo e ele não ia tirar dinheiro daquilo, não sei o que, não dava dinheiro dessa forma, não sei o que. Daí ele entendeu que não era dar dinheiro. A outra empresa que ele abriu, ele não ganha dela. Ela está se autogerindo, se autopagando e se autodesenvolvendo. Para quê? Porque ele entendeu que o propósito de vida dele era cuidar de todas aquelas outras famílias, dar emprego a todas aquelas outras famílias. E quando os funcionários entenderam o que ele estava fazendo, então, que foi maravilhoso. Aí eu entendo o meu propósito de vida, que é provocar isso nas pessoas. E Douglas, por esse exemplo que você deu e pelo exemplo do primeiro bloco também, que foi parecido, aqui minha interpretação e eu quero que você veja se eu estou certa ou não e que o nosso público também faça esse raciocínio comigo. Eu posso dizer que o propósito, ele está muito atrelado com essa parte de espiritualidade em relação ao servir? Uhum. Aí é que tá. Porque aí entra o cristianismo, né? Porque daí, na busca de propósitos, entre carro, entre não sei o que, entre né, todos os propósitos do mundo, eu tenho 47 anos. Então, já sou um senhor. Então, nesses anos todos que eu fui olhando sobre, a partir dos 20, que eu comecei a entender sobre isso, o que teria que fazer, tudo tem que ter um porquê. E esse porquê nunca dava só o carro, só fazer tal coisa, só pegar, porque a gente vai conquistando essas coisas, mas o que realmente é o propósito? Aí vai buscar na Bíblia e você vai ter o propósito dizendo, o teu propósito é servir. Quando você coloca que quando você entende que o teu propósito, e aqui eu estou colocando bem daquele que se você acha que a Bíblia, independente da religião, Jesus, se existiu ou não, se tem um Deus ou não, aqui eu falo com ateu também, assim, mas busca que muitos filósofos olhando e já falaram assim, é uma história, uma organização que vale a pena ser olhada, que vale a pena ser estudada, né, para ver por que isso aqui dá certo. Quando Jesus coloca lá que o único propósito de vida é servir o outro, aí você vai tentar, mas eu vim aqui para servir, daí os outros eu vou ficar de capacho dos outros, não sei o que. Fala, não é isso. Você vai organizar as tuas questões, tá ok, fechou as suas questões e agora eu vou ajudar o outro. É isto. Quanto que eu preciso para fechar as minhas questões? Eu preciso de uma BMW, eu preciso de um carro zero, eu preciso de um Corsinha, eu preciso... Vai depender de cada pessoa, né? Quanto ela precisa para servir, para ajudar os outros. Então, eu gosto de pensar que o senhorzinho lá da bicicleta, Barra Forte, lá tudo, ele tem muito e ajuda muito as pessoas em volta dele. E o cara da BMW, ele pode ajudar muito mais pessoas. Então, o propósito de vida no auxílio do outro, que é o que o cristianismo coloca, ficou maravilhoso para mim. Encerrou todas os outros propósitos de vida. Agora, falando com o ateu, se não tem um propósito, por que não? Por que não utilizar este? Né? Por que não as pessoas à tua volta vão ter? Ah, não, porque para mim eu vou viver e cada um é cada um. Tá bom, respeito. Respeito, e se precisar de ajuda, eu ajudo também. Né? Tudo, porque o meu é ajudar. O meu é ajudar. Então... Entendi. Eu gostei bastante dessa percepção, até porque, como a gente quer levar essa concepção para os empresários, para esse ajuste de tempo, para essa organização e para que os empresários tenham mais qualidade de vida, é importante a gente observar o propósito, né? Não só por uma palavra que está na moda,
que está nas redes sociais, mas porque ela acaba sendo uma palavra que sustenta os nossos motivos. Motivos de acordar cedo, motivos de ter mais de um emprego, motivos de morar em União da Vitória e atender em Curitiba, mas eu quero aqui. Resido aqui, quero estar aqui. Então, o propósito agora que a gente esclareceu, desmistificou, talvez esclareceu não seja a palavra mais adequada aqui, mas agora que a gente esmiuçou a palavra propósito, é importante a gente saber os nossos porquês, né? Os nossos motivos para aquilo que nos propomos a fazer. Posso falar assim? Sim, acredito totalmente. Muito bom, Douglas. Aonde que o nosso público te encontra nas redes sociais? Douglas Borges Psicólogo, né, no Instagram, no Facebook também. Sempre assim, Douglas Borges Psicólogo no Google vai me encontrar. Né? Eu deixo assim, isso é audacioso, né? Mas me manda mensagem, conversa comigo, né? E eu, normalmente quando eu faço quem cuida das minhas redes sociais é a Karina e o William, mas logo após, quando eu faço uma palestra ou dou uma entrevista, eu volto e dou uma atenção e algumas semanas eu mesmo fico respondendo, então vai falar comigo mesmo. Então pode falar comigo, se tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui, e eu não respondo na hora, mas eu respondo no dia. Muito obrigada, Douglas. Eu adorei esse papo de hoje. Vocês devem ter percebido que a forma do nosso programa hoje foi diferente, porque o assunto caminhou dessa forma. A gente colocou muita psicologia aqui, colocamos filosofia, colocamos religião, colocamos valores, tempo, falamos um pouquinho sobre dinheiro, né, para a gente conseguir entender tudo isso que acontece na nossa vida. Mas o mais importante é que nós saibamos o porquê fazemos o que fazemos. Essa foi a mensagem do Vista Fina de hoje. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei de conversar com o Douglas. E eu te espero na quarta, às 8h15, aqui na UB Play. Um abraço. Tchau, tchau.